Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o amor incomparável. Nós cantamos agora o amor incondicional. Vamos falar sobre o amor incomparável. Ontem o Reinaldo esteve me visitando para que nós continuássemos a cobri-lo espiritualmente, porque ele foi trabalhar em Pompeia, numa casa de recuperação, e ele tem experiência nessa área, é um evangelista também. E ele foi com 2 pastores. Um deles, da Assembleia de Deus Madureira, nos convidou para falar sobre a unidade na sua igreja, e o outro pastor lá. E ele me contou uma coisa que me abençoou, porque eu tenho orado pela palavra, e Deus não tem me mudado a palavra. Ele deve estar querendo que eu continue a pregar sobre amor. Eu tenho pregado aqui sobre amor, Patrocínio, Peruíbe, nas congregações, e estava preocupado. Mas ele contou o seguinte, que o pastor de uma igreja chegou à igreja para conduzi-la e orou ao Senhor: Senhor, que palavra que eu dou aqui? E o Senhor respondeu: amor. Quando chegou no segundo domingo, ele disse: Senhor, qual é a palavra que eu dou aqui? Deus ria: amor. Aí ele continuou pregando sobre amor e não mudava, amor. Aí os irmãos reclamaram: escuta, você não sabe pregar mais nada? Só prega de amor? Mas é o seguinte, enquanto eu não perceber que a igreja está vivenciando esse amor da palavra, Deus quer que eu continue pregando sobre amor. Isso me abençoou, porque é o que eu estou entendendo de Deus, para não mudar o tema. Primeira vez nós pusemos o título, Os 3 graus de amor. Pregamos sobre o amor do Velho Testamento, o novo amor de Jesus no Novo Testamento e o amor trinitário do capítulo 17 de João. Então agora nós pregamos em outros lugares e o tema hoje é o amor incomparável. E vocês vão ouvir um pouco mais sobre amor, até que Deus me libere dessa responsabilidade. Nós vamos ler aqui parte do capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, parte dele. O primeiro versículo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retira. E eu falo, ainda que eu seja um ótimo membro da igreja, que não falte aos cultos, não falte às nossas festas, que dão os seus dízimos, contribui, mas se não tiver amor, nada vale. É o que Paulo fala aqui. Depois Paulo fala no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Mas no 13, completa agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Amor incomparável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É um versículo que todos nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto é assombroso, é extraordinário, é o supremo e o incomparável amor de Deus para conosco. Deus não consegue descrevê-lo na nossa linguagem, simplesmente porque não existem palavras humanas que possam expressar em plenitude o insondável amor do Pai e de seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Por isso o texto diz apenas: Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou como tal com tal desprendimento, com tal profundidade, com tanta abnegação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Trata, irmãos, de um amor ilimitado, um amor incomparável, que chegou ao ponto de entregar o seu Filho, o Pai, Filho unigênito, à morte para nos salvar. Não houve, irmãos, nenhuma ação de nosso Deus que não tivesse impregnada desse amor incomparável por cada um de nós. E com esse amor infinito e profundo, compassivo e incomparável, Deus tem enchido os nossos corações, o nosso interior dele. Nós estamos cheios desse amor. Louvado seja Deus. Amor multidimensional. O Senhor afirma em Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei. Olha só. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Deus que está falando não sou eu. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Louvado seja o Senhor. Eu já expliquei aqui o que é um amém. O amém é concordância com a palavra. Quando você não diz amém, é porque você não está concordando com a palavra de Deus. Ouçamos mais de tudo que falei até aqui sobre o amor de Deus. 1 João 4, 7 e 8, diz assim: amados, isso é para nós, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus pela sua palavra, tão clara, para que não tenhamos desculpa de obedecê-la na hora do nosso julgamento. Por isso nós propomos, irmãos, nesta manhã,
por essa razão desse amor incomparável, todos nós que conhecemos a Deus, temos de saber que se Deus e seu Filho Jesus Cristo nos amam com esse incomparável amor, é porque Deus quer também que amemos uns aos outros com esse mesmo amor que eles nos amam. Mas como vamos fazer isso? Primeiro, vejamos a lei régia, segundo as Escrituras. Se vós, contudo, observais a lei régia. Que lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aquele velho mandamento do Levítico 18:19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. É a base do nosso julgamento. Isso está em Tiago 2, 8 e 9. Você quer que eu repita? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoa, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, 8 a 9. Se alguém nos critica por sermos duros na palavra, tudo que está amarelo aqui na meu sermão é Bíblia. Tem mais amarelo do que nossas palavras. Tem mais Bíblia na nossa palavra do que a nossa própria. Lei régia. A lei régia, irmãos, ela é régia porque é válida no reino de Deus que nós pregamos. Nós não pregamos outro evangelho aqui, senão o evangelho do reino de Deus. Nós não fazemos culto aqui para nós, como esses cultos das televisões. Nossos cultos são para Deus. Amém ou não? E vão continuar a ser cultos absolutamente para o nosso Deus. A lei é régia, a lei é real, porque o seu autor é o Rei Supremo. E porque inclui todas as outras leis que governam as nossas relações, as relações humanas. O intérprete da lei perguntou a Jesus em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, diz Jesus, semelhante a esse é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora o apóstolo Paulo, esse tremendo apóstolo, vivenciando esse amor incomparável, sempre nos ilustra e nos conduz a essa verdade de uma forma bem entendida. Ele diz no Romanos 13, 8 e 9, e em Gálatas 5, 14, Paulo, nosso apóstolo preferido, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, Paulo falando, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, Paulo falando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, eu dei na última vez, esse é o grau mínimo. Do amor. O mínimo que Deus espera que todos nós o cumpramos. É o mínimo. É o grau mínimo. É um mandamento do Velho Testamento. Todos os 10 mandamentos se cumprem através do amarás ao próximo como a ti mesmo. Que amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Pergunta: você se ama? Qual é o significado desse mandamento? Esse mandamento significa que devemos desejar para o nosso próximo aquilo que desejamos para nós. É difícil para nós, quando falamos a palavra de Deus e pessoas se movem. Muito difícil. Por uma água que não bebeu antes. Por alguma coisa de muito menos importância do que ouvir uma vez da semana a palavra de Deus. Eu não vou esperar todos voltar. Qual é o significado desse mandamento? Ele significa que devemos desejar para o nosso próximo aquilo que desejamos para nós mesmos. Vou dar 3 exemplos. Se eu tenho um prato de comida e o meu próximo não tem, amá-lo implica que devo empregar em seu favor o mesmo esforço que eu empreguei para obter o prato de comida para mim. E se isso não for possível, então eu devo dar pelo menos a metade do que eu
possuo ao meu próximo. Exemplo 2. Se eu tenho 2 casacos de frio e o meu próximo não tem nenhum e está frio, eu devo fazer o mesmo esforço para conseguir a ele também 2 casacos. Se eu não conseguir com 2 casacos também para ele, eu devo dar-lhe pelo menos um dos meus casacos. Terceiro exemplo do amor ao próximo. Se nossos filhos estão numa boa escola e os filhos do nosso próximo não têm nem sequer escola, nós temos que fazer por seus filhos o mesmo esforço que fazemos para os nossos filhos estarem numa boa escola. Vai apertando. E você, por acaso, sabe quem é o seu próximo? E o intérprete da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu contando a parábola do bom samaritano, em Lucas 10. Certo homem caiu nas mãos de salteadores, que o deixaram ferido, moribundo no chão. Um sacerdote e um levita passaram de largo, mas um samaritano, vendo-o, compadeceu dele. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei a Jesus, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Se Deus nos mantém cheios desse amor incomparável dele, quando encontramos alguém com alguma necessidade, logo procuramos ajudá-lo. Não paramos para lhe perguntar: você é meu próximo por acaso? Pois o amor que temos em nosso coração logo o descobre. Passamos então a servi-lo, ajudando-o com eficiência e espontaneidade. Esse é o grau mínimo de amor que devemos ter. Será que temos esse mínimo de amor em nós, pelo nosso próximo? Sabe de uma coisa, irmão? Falando mais baixo, eu penso que a maioria dos crentes não está amando uns aos outros. Aqui nós temos pessoas que, por toda palavra dada, não amaram. E como fica isso? Se Jesus aperta e nos diz: 2, novo mandamento vos dou. Outro: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Disse Jesus. Nisto, continua Jesus, continuarão todos que sois meus discípulos. Nisto conhecerão, todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar assim é evangelizar.
nós vamos fazer um apelo para mais voluntários, mais trabalhadores para evangelizar a nossa região. Nós fizemos esse apelo, o ano passado tivemos 50 pessoas. Esperamos que nesse apelo tenhamos mais 50 pessoas. Porque esse amor em nós é um amor evangelizador. É um amor sobrenatural. É um amor sobrenatural entre nós. Nós cristãos, nós crentes, nós discípulos. Seria um dos principais atrativos para com as pessoas lá do mundo. Para que nós possamos trazê-las para Cristo. O amor com que Cristo nos amou, irmãos, é o segundo grau de amor, que deve ser o padrão para amarmos não apenas o nosso próximo, mas amarmos-nos também como irmãos. Como discípulos de Jesus. Em que é novo esse mandamento de Jesus? É amar como Jesus nos tem amado. Vale dizer, é amar da mesma maneira, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo espírito, com o mesmo compromisso que está em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A essência do amor e sacrifício, tanto em oferecer a nossa vida, como em compartilhar nossos bens com os irmãos necessitados. Vocês lembram da igreja primitiva? Vendiam o que tinham para acudir os que não tinham. Mas será que podemos amar como Jesus nos amou? Pergunta. Como Ele nos amou? Morrendo por nós? Será que podemos? Quando Paulo ensina que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, isso está no Efésios 5:25, ele não está dizendo que o marido deve amá-la porque ela é bonita. Ele não está dizendo que o marido deve amá-la porque ela faz tudo certinho. Não está dizendo que o marido deve amá-la por ela ser submissa. Mas porque Cristo nos amou, e como Ele nos amou, nós maridos devemos amar nossas esposas. Paulo em Efésios 4:1-2 roga-nos que andemos de modo digno do Senhor, com toda a humildade. Precisamos largar de achar que nós somos. Olha aí nós aqui. Ele está nos fazendo sofrer. Para com isso. Roga-nos, Pai, roga-nos que andemos de modo digno do Senhor Jesus, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros com amor. Se
não nos humilharmos diante dos outros irmãos, não haverá amor entre nós. A expressão mansidão, irmãos, numa versão bíblica italiana, é traduzida como doçura. Irmãos, precisamos ser dóceis com nossos irmãos. Docilidade é fruto da vida do cristão. Sem doçura e mansidão, não haverá amor entre nós. Ser manso é deixar o egoísmo de olhar só para nós e considerar o outro superior a nós mesmos. Não é fácil. E estar mais interessado no avanço do reino de Deus do que no nosso progresso social. Longanimidade, eu sempre tenho falado sobre isso aqui, longo. Quem sabe, talvez seja os 70 vezes 7 que Jesus se refere no Mateus 18, 22. Se desejamos ser compreendidos e perdoados, devemos também compreender e perdoar. Por mais difícil que isso seja para nós, não será pior do que Jesus suportou na cruz do Calvário por nós. E temos que amar como Ele nos amou. Percebeu Jesus na cruz? Posso lembrar um pouquinho? Desvestido totalmente, diante da população. Deitaram madeira no chão e deitaram Jesus sobre o madeiro e pregaram-lhes pregos enormes nas mãos, um pé sobre o outro, outro prego nos pés, um buraco fundo, e levantaram a cruz que caiu e fez estremecer todas as suas entranhas, e o levantam e zombam dele, e ele permanece e diz: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus, nesse momento, tinha assumido todos os nossos pecados. E não foram poucos, só os meus foram muitos. Que mais difícil seja para nós obedecer a esse mandamento novo de Jesus, que nos amemos como Ele nos amou ali na cruz. Não será pior do que Jesus suportou ali, ou seja, é algo que nós também podemos suportar. É possível, porque não há impossíveis para Deus. E Ele está em nós. Aliás, isso eu preciso sair daqui para explicar. Em uma cidade que preguei agora, e nós precisamos prestar atenção nos louvores, nos grupos de música que temos nas nossas igrejas, para que cantem as nossas músicas aqui,
que nós escolhemos de acordo com a doutrina que obedecemos. Nem sempre conseguimos isto. Eles pegam essas músicas gospels com letras estranhas para nós. E eu tive que chamar a atenção no sermão. Porque eles estavam cantando, nós estamos vindo aqui para encontrar Jesus. Ninguém veio aqui para encontrar Jesus. O primeiro que chegou aqui, que é discípulo, seguidor de Jesus, veio com Cristo no seu coração. Todos nós trouxemos Jesus aqui para glorificar o Pai eterno. Nós não viemos aqui encontrar com Deus, porque Deus já foi encontrado por nós, quando cremos e recebemos do seu Espírito, e o seu Espírito plenificou o nosso coração com esse tipo de amor sobrenatural e incomparável de Jesus. A não ser alguém que ainda não tenha sido batizado. E o batismo é dia 13 de agosto. E no dia do último batismo, fomos muito abençoados, porque um irmão que me disseram ser ateu, se rendeu de uma forma linda ao Senhor Jesus, mergulhando-se nas águas e deixando ali os seus pecados em Cristo Jesus. E Ele está aqui presente. Louvado seja Deus! Concluindo, você viu que eu só falei de 2 graus do amor. Na outra vez eu falei de 3. Vou deixar o terceiro para terminar. Concluindo, Deus nos ordenou. Ame. Aliás, vou falar diferente. Deus não nos ordenou. Ele não ordenou, ame todos os seus próximos. Eu queria que você entendesse. Jesus não disse, não nos ordenou para amar todos os nossos próximos. Jesus disse, amarás o teu, singular, próximo. Portanto, escolhamos uma pessoa só como nosso próximo. Não é que, porque aqui são irmãos, não são próximos. Eu disse para vocês, que se vocês disserem para mim, como quando eu terminei aqui, uma senhora chegou e me disse, eu te amo como o Senhor seja o meu primeiro próximo. Está errado. Eu não sou próximo de vocês. Eu sou irmão em Cristo. Vocês são meus irmãos em Cristo. E Jesus disse, amarás o teu próximo. Vamos escolher um próximo lá fora, onde eles estão. Ou uma família só. E comecemos a orar por ela. Esse é eu que estou agora pedindo a vocês. Presta atenção. O que o pastor, que já chegou a 88 anos, e que vai chegar aos 89, e quem sabe aos 90, e depois dos 90 não vai poder mais viajar, porque não vai haver seguro. É ele que está agora falando, não é Deus. Agora é o pastor desta congregação. Um deles, o primeiro entre outros pastores iguais. Vamos escolher um próximo. Não pode ser todos os próximos, porque nós não poderíamos amar todos os próximos. Um só. Ou uma família só, lá fora.
como nosso próximo. E comecemos a orar por ela. Quem sabe seja até um parente seu. Comecemos a orar por esse próximo, por essa família que vamos escolher. Comecemos a analisar os seus problemas. E para conhecer os seus problemas, precisamos nos aproximar do próximo. Para ele ser próximo, nós temos que ser próximo dele. E vai por aí, para que possamos servi-la, para conhecermos os seus problemas, as suas necessidades. Necessidades espirituais, materiais e psicológicas e outras necessidades, quaisquer. Deixemos que elas vejam em nós o amor que temos por elas. O amor que nem é nosso, é de Cristo em nós. Como Ele nos amou, dando-se por nós. E que estamos à sua disposição para servi-las. E vai por aí o menor grau de amor que Jesus exige de nós. O amor com limites. Amar o próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Terminando mesmo. E agora, e o novo mandamento? Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou mais que a si mesmo. Não teve limites. Ele nos amou com esse amor incomparável, que o próprio Deus não teve palavras humanas para expressá-lo. Pois Jesus deu a sua vida por nós. Este é o segundo grau do amor. O novo mandamento, que vos ameis assim como eu vos amei, disse Jesus. Este é o grau de amor que Jesus determinou para a sua igreja. A família de Deus, parte dela aqui presente. É o amor que deveria imperar em nossa comunidade cristã. Não podemos mais amar nossos irmãos com limites, porque nossos irmãos não são nossos próximos. É um amor sem limites, é o amor de Jesus, para todos nós nos amarmos. Eu dou graças por vocês lá na festa, porque muitos vieram me abraçar, conversar, menos os jovens. Eu não sei, eu vou conversar com os jovens, porque eu também preciso do abraço sincero, cheio de amor por mim, porque eu os amo, como Cristo ama eles. Não podemos mais amar nosso irmão com limites, como a nós mesmos, porque o nosso ego, o nosso eu, a nossa própria vontade já não existe mais. Pois afirmemos como Paulo no Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, amém, irmão. Vamos nos amar ou não vamos? Quem vai começar agora, vem aqui
em nome de Jesus, rápido. Para eu, ó Pai, abençoa essas pessoas que ouviram a Tua palavra, que deixaram interiorizar para vivê-la a partir desta manhã, amando os seus próprios irmãos, como Jesus nos amou, em nome de Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.